Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei em qual período você está ouvindo isso, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso grande podcast, o A Que Curso Chegamos, esse projeto sensacional aí criado pela Coordenadoria de Comunicação Social, que tem como intuito aí mostrar todos os cursos de graduação ofertados pela nossa instituição, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, que se encontra no grande estado do Paraná. E para começar esse bate-papo, gostaria de chamar ele, meu companheiro aqui de podcasts, Lucas Gomes Timóteo. Seja muito bem-vindo. Olá, Vitor. Um calculado bom dia, boa noite, boa tarde para você e para todos os nossos convidados de hoje. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o curso de Matemática Licenciatura, que é ofertado no campus CDTEG em Guarapuava. Representando o corpo docente do curso, estamos com ele, o professor Rudinei. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Victor, Lucas, demais colegas aí que estão presentes. Prazer estar aqui falando do nosso curso aí para todos poderem conhecer e virem fazer matemática com a gente. E também representando os docentes, estamos com ele, o professor Carlos. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Victor. Obrigado, Lucas. Olá a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre matemática. Agora, representando os acadêmicos, as acadêmicas do curso de matemática, estamos com ela, a Caroline, do 4º ano do curso de Matemática e Licenciatura. Seja muito bem-vinda. Olá a todos, ao Vitor, ao Lucas e a todos que estão aqui presentes. E representando os egressos e as egressas do nosso curso, aí temos ela, a Fernanda. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E para começar o nosso bate-papo, como já é de praxe aí, chamarei ele, Lucas Timóteo, para falar algumas informações sobre o curso de matemática do campus CDTEG. Então vamos. Matemática, ele é ofertado no campus CDTEG, como você falou, período noturno. A duração do curso é de 4 anos e a cada ano são ofertadas 24 vagas no vestibular, 4 vagas no PAC, 12 vagas pelo SISU, totalizando as 40 por ano. O curso de matemática ele teve sua primeira turma formada em 1973, então o curso é um dos primeiros da antiga FAFIG ainda, nem era Unicentro, quando formou a primeira turma. Mas até 2020 foram formados 1.033 professores de matemática. É professor de matemática para mais de metro, né? Então, 73 foi a primeira turma. Ano que vem, 50 anos da formação da primeira turma de matemática pela FAFIG, como o Lucas comentou. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria de conversar com o professor Rudinei e com o professor Carlos, para eles explicarem para vocês, queridos ouvintes, o que faz um profissional formado em matemática, formado na licenciatura em matemática. Gente, hoje um professor de matemática na licenciatura, o objetivo principal do nosso projeto, do curso, né, é formar o professor para atuar na licenciatura básica, na educação básica, né? Mas nós estamos com um projeto novo, né? O anterior, ele tinha 2 objetivos, que era tanto o professor para a licenciatura na educação básica, mas ele também tentava atender aqueles alunos que gostariam de continuar os estudos em matemática aplicada, matemática pura. Mas com esse projeto novo agora, Vitor, o objetivo principal é formar o professor para atuar na educação básica, né? Mas nada impede, ele possui várias disciplinas dentro do curso, que caso também ele queira seguir os seus estudos, né, no mestrado ou no doutorado, na área da licenciatura em matemática, ele sai muito bem preparado. E, lógico, além dos conteúdos ligados à questão da licenciatura, né, que é ensinar o professor a ensinar matemática, né, esse professor, ele tem uma base de formação matemática muito sólida. E ele também, né, com alguns aprofundamentos em algumas áreas, ele também pode atuar em qualquer área que utilize a matemática, né? Como na área de tratamento de dados, computação. Então, ele tem uma série de opções, né? Não só a licenciatura. Mas eu reforço que o objetivo principal é formar o professor para atuar na educação básica. Como o professor Carlos comentou, né? Nós já tivemos cursos com mais de um objetivo. Hoje, até por conta da nova legislação
federal, o nosso objetivo é formar professor para o ensino básico, né? Ensino fundamental, médio, para que o professor possa sair com uma base sólida e que ele consiga explicar os conteúdos, né, para os nossos futuros acadêmicos, futuros alunos, de uma forma consistente, né? Mas, evidentemente, hoje bancos procuram muito matemáticos para trabalhar, né, pela capacidade de raciocinar. Então, a gente tem muitos egressos que vão para trabalhar em bancos, procuram concursos públicos também, né? Então, a matemática, ela ajuda bastante a pessoas que querem prestar concursos públicos. Isso tudo, é claro, além, né, do principal objetivo, que é atuar na educação básica. Eu queria, então, perguntar, já para as acadêmicas, mas vale para os professores também, o que despertou o interesse em vocês em fazer matemática? Quando foi escolher lá que profissão seguir? E como que foi o escolher isso na Unicentro? Não sei se os professores são formados na Unicentro também, mas o que despertou esse interesse em vocês? Eu não sou da cidade de Guarapuava, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, não conhecia a Unicentro e eu estudei na Unicentro, né? Eu sou formado pela Unicentro e eu gostava muito de matemática, mas a princípio eu não sabia exatamente se eu iria atuar na área, né? Ou seja, ser professor. Então eu vim para a Unicentro, isso numa pesquisa pela internet. Olha só, eu achei a Unicentro pela internet. A gente procurava muitas universidades estaduais aqui do Paraná na época. Eu vim para cá, acabei gostando também de ser professor, né? Então eu me formei na Unicentro em 2008 e depois saí para fazer mestrado, doutorado, e agora estamos aí como professor, e acho que é uma realização muito grande você poder voltar para o lugar onde você se formou e atuar, inclusive, ao lado de professores que foram seus professores, né? Então, isso é muito gratificante, né? E eu me sinto muito realizado por isso. Eu escolhi matemática porque eu gostava muito da disciplina quando eu tinha ela no colégio. Então, eu sempre tive facilidade para entender. Daí, quando eu precisei escolher realmente o que eu gostaria, eu acho que eu queria fazer alguma coisa que eu me encontrasse de verdade. Então, eu juntei o que eu gostava de fazer, que era a matemática, e gostava de ensinar. Então, quando os meus colegas precisavam, eu ensinava para eles. Então, eu pensei assim, deixa eu fazer alguma coisa que realmente seja benéfico para mim e que eu sei que eu vá gostar futuramente. Então, eu escolhi matemática por isso. E como eu moro aqui em Guarapuava, eu já conhecia muito a Unicentro. E eu sempre escutei falarem muito bem dos professores que estavam na Unicentro. Então, eu apostei na Unicentro e vim. E eu acho que é um curso maravilhoso, assim. Eu gosto de fazer, participo dos projetos que tem dentro da universidade. E eu acho, assim, quando eu tô lá no colégio, tô em sala de aula, já passei pela experiência do estágio. É muito gostoso estar em sala de aula. Então, acho que eu escolhi matemática por isso. E a Unicentro me proporcionou me apaixonar mais por a matemática, assim. Então, eu desde sempre quis ser professora. Era meu sonho, era essa profissão que eu queria seguir. Mas até um mês antes, assim, de finalizar as inscrições pro vestibular, eu ia fazer pedagogia. Era o que eu sempre tive em mente. Só que eu fiz magistério, né, no ensino médio, e eu tive algumas experiências ali de estágio que me fizeram perceber que não era exatamente aquilo que eu queria. Não queria ser professora daquelas etapas da educação básica. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de matemática. Então, até por incentivo de alguns professores e todo mundo, porque você não faz matemática, então, já que você gosta da aula. Então, assim, até pra gente que sempre gostou, né, e teve alguma certa facilidade, a matemática, a gente pensa, não é pra mim. Então, mesmo que no colégio eu sempre gostasse, eu pensava, o curso deve ser, assim, para poucas pessoas, né? Não é para mim essa matemática lá da graduação. Mas me encorajei, fiz o vestibular e cursei a matemática licenciatura na Unicentro. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu sou
totalmente realizada em ser professora de matemática. Muito bem. Eu, na verdade, eu tive, acho que só foram 2 motivos, né, para eu ter escolhido cursar a matemática. A primeira, eu realmente eu sempre tive uma certa facilidade, né, assim, para cálculos, desde lá do ensino fundamental. E por conta disso, eu me lembro que, assim, os meus colegas, né, que apresentavam uma certa dificuldade, e eu sempre estava ali para ajudar. Então, um dos motivos foi esse. Daí claro, você acaba pegando gosto por isso, sabe? Então, essa minha paixão pela matemática e por ensinar matemática começou ali. Mas uma outra coisa foram os meus professores, sabe? Victor, Lucas, eu tive, assim, bons professores de matemática, sabe? Aquele professor que realmente te inspira. Aquele professor que você já gosta da área, e aí você vê aquele professor e fala, puxa, eu gostaria de ser professor de matemática e gostaria de ser professor igual a ele, sabe? Então, começa por aí. É lógico, depois, no ensino médio, você fica cheio de dúvidas, né? Como a maioria dos jovens hoje tem essa dúvida. Qual curso fazer com tantas opções que nós temos? Eu sabia que eu queria fazer na área de exatas, né? A princípio, eu tinha muita vontade de fazer o curso de engenharia, mas na época, né? Isso lá pelo século passado, eu morava em Apucarana e nós não tínhamos lá o curso de engenharia. Eu teria que ir para outra cidade, né? E aí a minha realidade, que é a realidade de muitos estudantes, a dificuldade de você ter que morar em outra cidade para estudar. E na cidade vizinha nossa, lá, Arapongas, tinha o curso de matemática licenciatura. E foi a minha escolha, então. E fui muito feliz, sabe, para fazer o curso, concluir o curso. Logo em seguida, eu faço uma especialização, aí que eu conheci a Unicentro, né? Aí eu já estava trabalhando, tudo, ficou um pouco mais fácil me deslocar. E aí eu vim fazer um curso de especialização em modelagem matemática. Era um projeto do professor Rodney Bassanese, da Unicamp, né, aqui com a Unicentro, e eu vim para cá e fazer esse curso de modelagem matemática, fui orientando dele e do professor Dionísio Burac. E aí, gente, porque na época eu lembro que eu trabalhava, gente, com matemática, assim, eu estava no meio da faculdade e já fui convidado a dar aula numa escola. E uma coisa que me incomodava muito nessa época, sabe, era assim, você fazer um trabalho com os alunos de matemática e chegar ao final do ano e perceber que muitos deles ainda tinham dificuldade. Então, eu sentia isso. Num conselho de classe, por exemplo, eu vendo colegas achando normal que metade da sala ficou em matemática. Eu falei, gente, não pode isso, porque desde aquela época, gente, eu já olhava para a matemática assim, puxa, eu via ela relacionada com a literatura, eu via ela relacionada com a física, com a química, a biologia, com a economia, até com a cultura pop, sabe? Então, assim, eu via a matemática envolvida com tudo isso. A matemática é uma coisa presente na nossa vida. Lucas, eu fico imaginando assim, mesmo uma pessoa que não tem muita formação de matemática, quando você sai da sua casa para ir até o seu trabalho, você sempre escolhe o caminho mais curto, né? Isso é usar a matemática. Quando você vai fazer um bolo na sua casa, e se você não se preocupar com as medidas, né? Quantos gramas de determinada ali, o teu bolo vai ficar errado, vai sair errado. Então são essas coisas que às vezes, mesmo a pessoa que não cursou matemática, não estudou com profundidade, ela utiliza a matemática. E aí você vai para uma questão maior, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui conversando, gente, graças à matemática. Não seria possível um GPS, não seria possível... Esses dias eu estava pensando, né, gente? Eu estava com um pendrive aqui na minha mão de 64 gigas, sabe? Onde você armazena milhares e milhares de arquivos e música. E aí você começa a pensar que isso se deve ao desenvolvimento da matemática, né? Então, toda a computação é graças à matemática. Então, eu falo, puxa, como que isso não está na cabeça dos nossos alunos, sabe? Como que eles não é só continha, cálculo difícil para ser feito. E a partir daí eu acabei fazendo pesquisa na área de ensino de matemática, mais especificamente modelagem, resolução de problemas, e hoje eu trabalho com muita tecnologia também aplicada ao ensino da matemática, e é onde a gente está tentando
mudar essa visão, né, que as pessoas têm em relação à matemática. Então é isso, essa é a minha história, gente. E para isso eu fui fazer um mestrado, um doutorado, e estamos aí trabalhando com essas crianças. É muito bacana ver essa paixão de todos pela área em que segue, né? Pela área que está buscando seguir, que nem a Caroline ali comentou que ela está no 4º ano e quis a matemática porque já era uma coisa que ela gostava muito desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, desde a escola, enfim. E é muito bacana. E eu sou formado em jornalismo, mas é claro, né, que no ensino médio, no ensino fundamental, você tem contato com todas as matérias, com todas as áreas, né? E as professoras que eu tive na área de matemática foram professoras sensacionais, inclusive um beijão e um abraço aí para as professoras Ana, Rosana, Elisângela, Irene, enfim, todas as professoras que eu tive nesse percurso aí de matemática. Foram professoras sensacionais que sempre buscaram, como o professor Carlos comentou, ajudar os alunos no máximo. Não tinha essa coisa, reprovou em matemática, que pena, vamos fazer o exame, vamos fazer a recuperação. Não, elas ajudavam no máximo, elas buscavam entender no próximo bimestre, né, qual que era a dificuldade dos alunos para focar naquilo ali, para que não saíssem com nenhuma dificuldade. Então isso é muito bacana ver os professores trabalhando com isso, não tratando aquela coisa de o aluno não passar na matéria como algo normal, né? Tem que sempre buscar melhorar tudo que o aluno busca, né, durante o ensino médio e o ensino fundamental. E uma das coisas muito bacanas que é ofertado dentro da Unicentro é a questão da pesquisa e também da extensão. A pesquisa, ela está presente em todos os departamentos da nossa instituição, inclusive na matemática. Então, os professores do departamento, eu acredito que muitos deles trabalham com pesquisas de iniciação científica, iniciação tecnológica, e eu queria saber, professores, disso, da questão da extensão e da pesquisa dentro do departamento, e também queria saber da Caroline e da Fernanda, se a Fernanda, durante a graduação, ela buscou ir um pouco para a pesquisa, fez uma IC, fez uma IT, e se a Caroline também está fazendo. Queria saber um pouco mais de como que funciona dentro do departamento de matemática. Vitor, nós temos um grupo de pesquisa muito forte, sabe, na área de ensino e da educação matemática no departamento, né? É um grupo de pesquisa já com mais de 20 anos de atuação, né? Onde nós desenvolvemos importantes trabalhos na área de ensino e aprendizagem de matemática. Na parte da extensão também nós temos vários projetos, né? Dentro do curso. O novo projeto do curso, inclusive, contempla assim, várias disciplinas, até por questões legais, né? Várias disciplinas que trabalham com a questão da extensão. Nós temos, vou citar apenas um exemplo agora, que é um projeto que eu estou atuando, que é um projeto de extensão junto com... Ali no Clube Guaíra, nós temos um projeto de tênis que atende crianças carentes ali do bairro, né? É uma ideia do professor Aguinaldo, que já tem mais de 10 anos, e ele atende em torno de 80 crianças ali, né, com o tênis. E como eu sou um praticante de tênis, um dia conversando com ele estava preocupado, porque muitas das crianças estavam em situação muito difícil na escola, principalmente com a matemática. Inclusive alguns, assim, já tinham reprovados 2, 3 anos, sabe, seguidos. E aí eu propus um projeto no departamento, né, um dos projetos que a gente tem lá, de dar uma atenção especial para essas crianças. Então, nós pegamos um grupo de alunos, professores ali do departamento, e nós fomos lá atender essas crianças durante um ano. E, para nossa felicidade, né, no final do ano, nós não tivemos nenhuma reprovação mais. Então, a gente atendia eles um horário de manhã, um horário à tarde, com dúvidas, né, com reforço. Então, assim, esse trabalho de atendimento à comunidade, sabe, é importante, né? Existem outros, né? Eu tenho certeza que as pessoas que tiverem interesse, no site do departamento, vocês vão encontrar lá outras ações. Aí, como o Carlos falou, além da pesquisa, Victor, além da extensão, nós temos a pesquisa, né? Professores, a grande parte, possuem um projeto de pesquisa próprio, né? E que divulga... eventualmente, aos alunos oportunidade para fazer iniciação científica, né? Iniciação científica é digamos assim, um pequeno projeto de pesquisa onde o aluno ele vai aprender
a trabalhar, né, como é que ele constrói um trabalho, né, científico com algum tema que o próprio aluno às vezes vem com ele já tem algumas ideias do que ele pretende fazer, e aí encaixa com o que o professor trabalha, né, mas muitas vezes o professor também propõe algo para o aluno pesquisar que vai além do que o aluno vê na graduação. Então, a gente oportuniza, eu tenho 2 alunos de iniciação científica, né, que eles vão trabalhar com temas que eles não terão esses temas durante os 4 anos que eles permanecerão na Unicentro, durante a sua graduação. Então, é uma oportunidade também para que o aluno possa se aprofundar, né, em algo que ele goste, né, que ele se identificou mais, né, e aprender mais, e isso abre caminhos posteriormente para uma pós-graduação, né, um mestrado, um doutorado, enfim. E claro que isso enaltece o currículo, né, dos nossos acadêmicos. Então, nós temos aí diversos alunos de iniciação científica trabalhando. Então, eu participo de uma iniciação científica dentro da universidade. Eu assumi um projeto junto ao professor José Roberto. O tema que eu escolhi, ele é mais voltado a uma metodologia, então, voltado para a educação. E, para mim, assim, é muito bom estar participando de uma iniciação. Assim, abrange muito, a gente pesquisa muito, vai atrás, tem as possibilidades da gente estar ali vendo uma nova perspectiva, ter uma orientação com o professor, que nem a minha linha de pesquisa é uma área que eu não tenho dentro da graduação em si. A gente vê quando, por exemplo, quando a gente está estudando em estágio, às vezes acaba a gente comentando sobre, mas é uma linha assim que não está presente. Então é muito bom estar participando, assim, que daí abrange muito a nossa mente. E é legal a universidade propor isso pra gente, que, como o professor Carlos falou, como o Rudinei falou, enriquece muito o nosso currículo. Até às vezes, assim, que nem para mim, que penso em fazer um mestrado, penso em fazer um doutorado, eu já ter alguma linha que eu esteja pensando faz com que eu consiga pensar já alguma coisa que eu queira fazer para frente. Então é muito bom estar participando desses projetos pela universidade. Comecei a graduação em 2016 e finalizei em 2019. Minha formatura foi em fevereiro de 2020, ali quase no início da pandemia. Eu tive essa sorte, digamos assim, de conseguir me formar antes da pandemia, né? E esses 4 anos foram, assim, de muito aprendizado. Eu tinha feito duas iniciações científicas júnior durante o ensino fundamental, ensino médio, e já tinha, assim, tido contato com toda essa iniciação, né, na pesquisa, mesmo que simples, já é uma iniciação mesmo. E durante a graduação, desde o primeiro ano, eu já quis me inserir, né, porque eu tinha essa possibilidade ali de frequentar a universidade também durante o dia. Então, em PIBID, desde o primeiro ano eu participei. PIBID é um projeto muito importante, porque você já se insere no ambiente da sala de aula. Então, você adquire experiência, conhecimento, percebe se é realmente aquilo que você quer. Então, é muito importante. Tá, assim, bem de acordo com a profissão mesmo, né, do professor de matemática. Participei também de duas iniciação científica. A primeira delas é na área do ensino de geometria, lá no primeiro ano da graduação. E o ensino de geometria, não sei se destino, coincidência ou o que, né? Também é a minha área de pesquisa agora no mestrado e também no doutorado. Então, eu gosto muito da geometria e esse amor pela pesquisa em geometria começou no primeiro ano da graduação já. E participei também de outros projetos de extensão, projetos da UBMEP. E como os professores mencionaram, é muito importante, principalmente ali com relação aos projetos de extensão, essa devolução que a gente dá para a comunidade. Porque é uma universidade pública, né? Nós estamos ali com uma formação de qualidade, muitos alunos são bolsistas e tudo isso é dinheiro público, né? Então nós temos que dar uma
devolução assim para a sociedade, ajudar de alguma forma, levando a universidade, trazendo à comunidade esse intercâmbio, né, digamos assim. Eu queria fazer uma pergunta, assim, mais baseado uma dúvida que eu tenho. Eu sou formado em publicidade, né, área de humanos, mas sempre gostei de matemática, e sempre fui bem em matemática. Mas eu lembro, assim, que até a 6ª série, quando aprendi equação de primeiro grau, até lá eu tinha muita dificuldade. E acho que foi na equação de primeiro grau que virou essa chave, sabe, que me despertou o interesse. Eu sempre gostei de quebra-cabeça, de desafio, de enigma, essas coisas, e eu comecei a tratar a equação de primeiro grau como uma charada, né, que eu tinha que chegar na resposta. Meu pai é formado em matemática, então sempre tive essa ajuda. Isso com certeza influenciou nessa minha predileção por matemática. Mas eu queria perguntar para vocês, se vocês, paralelo a isso, eu sempre tive colegas que não gostavam de matemática porque não conseguiam entender, né? Principalmente na graduação de propaganda, né? Nós tivemos, acho que, uma disciplina de estatística que, nossa, a dificuldade dos colegas era absurda, assim, eles não conseguiam entender aquilo. Para mim era fácil. Queria ver de vocês se há uma resposta lógica para essa dificuldade em certas pessoas de tentarem entender e se há um caminho para mostrar que não é impossível de se entender isso, sabe? Acho que no ensino médio, né, que é o foco mais do nosso programa, você tem como reverter isso para os alunos que veem a matemática como um monstro, sendo que não, né? Ela está associada, como o professor Carlos falou, em tudo à nossa volta. Então, às vezes, isso seria uma forma de tirar esse medo deles ou não? O que vocês acham? Bom, Lucas, em relação a essa dificuldade que os nossos alunos têm, uma pequena parcela, Lucas, uma minoria, pode possuir algum problema, como, por exemplo, a descalculia, que nós chamamos. Isso os professores que atuam lá no ensino fundamental, eles já possuem uma formação para tentar identificar esses alunos, né? Que são alguns alunos que eles têm naturalmente assim, uma dificuldade para aprender matemática, para fazer cálculos, né? Esse é um problema que tem que ser tratado de maneira adequada. Mas é uma porcentagem muito pequena, né? A grande maioria, Lucas, são pessoas assim que possuem sim capacidade para aprender e tudo está ligado à forma como você vai trabalhar matemática com esses alunos. Né? A questão das metodologias. Durante um bom tempo, Lucas, a metodologia assim, predominante na escola e que ainda está presente é o que nós chamamos da metodologia tradicional de ensinar matemática. Ela apareceu muito forte com o advento do movimento da matemática moderna. Os professores, fazendo um rápido resumo, né, era assim, talvez você tenha aprendido matemática assim. Depois ele resolve alguns modelos para você, para mostrar como é que faz, e depois te passa uma lista para você fazer em casa. Esse é o modelo, e depois de um certo período ele faz uma avaliação com você. Aqui no Brasil, pelo menos de 30, 40 anos para cá, 30 anos, essa preocupação que você nos colocou agora, e é uma preocupação real, ela vem assim sendo tema de muitos encontros de matemática, muitas produções, artigos, pesquisa, livros, sabe? E nesse processo todo vão aparecendo as metodologias para você ensinar matemática. Então eu cito algumas, acho que eu já citei algumas aqui. Nós temos a modelagem matemática, a metodologia de resolução de problema, dentro das metodologias ativas, né, que nós chamamos hoje, que todas as áreas estão utilizando, você tem algumas metodologias também. O objetivo é exatamente isso, sabe? É você apresentar a matemática de uma maneira diferente, onde o aluno ele possa não só gostar, se apaixonar pela disciplina, mas entender exatamente aquilo que ele está fazendo. Então, um dos objetivos é esse. E eu fico, assim, eu trabalho com formação de professores, Lucas, e eu sempre estou em contato com as escolas, com os professores. E a gente vem percebendo, porque é um processo demorado um pouco, Lucas, não é rápido isso. É um processo um pouco demorado, mas a gente vem percebendo que isso vem mudando, sabe? Aquela ideia, sempre quando você conversa com alguém, fala assim, matemática? Não, odeio, não gosto, sabe? Então, aos poucos, essa mentalidade, esse pensamento em relação à matemática vem diminuindo. E é graças a esse trabalho que a gente desenvolve, não só nós, mas todas as universidades, principalmente as universidades públicas, que dedicam um bom tempo à questão das pesquisas, publicar essas pesquisas, né? Além de uma infinidade de revistas que nós temos hoje, nós temos também os eventos na área de matemática, né? Aqui no Paraná nós temos 3 grandes eventos na área de ensino de matemática. Nós temos eventos nacionais, eventos internacionais, onde esse tema sempre está
tá em voga, sabe? Sempre tá na frente. Então essa sua preocupação também é nossa preocupação e eu acho que nós estamos caminhando, sabe? Nós já evoluímos bastante, tem muita coisa ainda pela frente, mas os resultados estão sendo bons. E agora que nem como a Caroline comentou, como a Fernanda também havia comentado, a Fernanda, por exemplo, ela se formou em 2019, né? Então foram meses antes da pandemia. E a Caroline, ela começou a graduação, posso estar muito enganada, mas começou a graduação em 2019. E nesse meio tempo, infelizmente, ela pegou um período ali de aulas remotas, né? Então todos os departamentos da Unicentro trabalharam por mais de quase 2 anos, né? Nessa questão do online, né? Então, por exemplo, que nem nós aqui da produção do podcast. A ideia inicial era reunir todo mundo num estúdio ali, gravar com todo mundo e fazer o bate-papo ali ao vivo, o famoso tete-a-tete, né? Só que daí, por conta da pandemia, nós tivemos que adaptar. E essa adaptação também ocorreu nesse período de aulas nos departamentos, nas universidades, nas faculdades. E daí eu queria saber dos professores do departamento e também da Caroline, como que foi essa adaptação durante a pandemia? Como que vocês buscaram adaptar todo o conteúdo? Porque eu sei que tem tem N dificuldades, né, na questão de aplicação de conteúdo, na questão de você poder conversar com todos os alunos ali. Então, todos os alunos só vendo você numa telinha ali, enquanto você está explicando, e às vezes surgem dúvidas, não dá tempo de responder todas elas. Queria saber como que foi essa adaptação nesse período de pandemia. Eu acho que foi um período, assim, de adaptação muito grande que a gente sofreu, assim. O período de pandemia veio quando eu estava já no 2º ano da graduação. Então, eu já tinha passado por aquela experiência de presencial, já tinha feito, assim. Então, para mim, o presencial é a melhor coisa que existe. E quando a gente entrou ali no online, assim, foi uma realidade totalmente diferente, porque daí, às vezes, a gente não conseguia tirar as dúvidas que a gente tinha com o professor, tinha medo, às vezes, ou vergonha de abrir o microfone e falar, professor, eu tô com dúvida nisso, tem como explicar de novo? Ou até mesmo, às vezes, quando a gente tirava as nossas dúvidas, o professor não conseguia entender, diferente da sala de aula lá, que a gente pode, às vezes, ir até o quadro e falar, professor, não entendi isso aqui, ó. E, às vezes, ali, durante a aula remota, não tinha como, o professor não conseguia, às vezes, entender o que a gente estava falando, era bem mais complicado, então foi uma adaptação muito grande. Mas mesmo assim, teve várias coisas boas. Eu tive bastante professores que acharam maneiras de fazer que aquela aula fosse uma aula produtiva, tivesse participação de todos os alunos, mostraram diferentes metodologias, a gente conseguiu usar alguns programas que às vezes no presencial também não daria tempo, então a gente conseguiu conhecer, por exemplo, o GeoGebra, que é um programa que a gente consegue trabalhar diversas coisas ali, equações, gráficos e tudo. Então a gente conseguiu ver com bastante clareza, utilizar, teve outros programas que a gente viu também. Então a gente conseguiu equilibrar e ver algumas metodologias diversas. E uma coisa até mesmo que a Caroline comentou, né, é a questão de você ter aquela vergonha de perguntar pro professor. Então, por exemplo, o Rudinei, vamos pensar, deu aula no 1º ano pra Caroline, mas daí no 2º trocou todas as disciplinas e o professor Carlos começou a dar aula. E ela não conhece o professor Carlos, conheceu o professor Carlos por 4 aulas que teve ali antes da pandemia, né? Então ali surge um pouco também da vergonha de você não conhecer o professor, né? Não conhecer o docente ali e tal. Então eu acredito que muito dessa vergonha seja por isso também. Eu tive alguma troca de professores, assim, que no 2º ano da graduação era a primeira vez que eu tava tendo aula, assim. E tinha um professor que pensava assim comigo, nossa, será que eu posso perguntar isso? O professor não vai achar que é uma pergunta muito besta, assim, por exemplo? E daí a gente ficava com aquela dúvida, preferia perguntar para um colega do que às vezes perguntar para o professor, mas vai indo. Acho que posso falar para todos os professores, a gente teve muita dificuldade, assim, como os nossos alunos. Acho que de início, assim, o que a gente percebeu que houve até uma certa resistência, até por colegas de departamento, falaram assim, não, isso aqui não tem como trabalhar minha disciplina remotamente, é impossível trabalhar esses conteúdos. Acho que essa foi a primeira impressão, do momento que, né, mudou de uma hora para outra, assim, passar aí do tempo. Acho que os professores foram se adaptando, né? E eu, particularmente, também comecei a trabalhar de um jeito, depois fui melhorando mesmo as gravações, a forma com que eu trabalhava com os alunos. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande. A gente teve que gravar vídeos ou dar aulas ao vivo,
E isso tudo estando longe do aluno. Ao mesmo tempo que você está perto, você está longe, né? Os alunos, a grande maioria, eles têm vergonha de perguntar. Não está próximo. Eu acho que às vezes vai atrapalhar a aula do professor, porque como é uma aula ao vivo, então, digamos assim, tem todo um script que é diferente de uma aula presencial. Na aula presencial você troca ideia com o aluno, você está próximo dele, né? Então, eu acho que o que faltou muito nesse processo é o calor humano. Quando você está próximo, as pessoas estão próximas, o professor, aluno, essa interação é muito mais fácil. Então, o aluno se sente muito mais à vontade para perguntar, para expor as suas dúvidas, as suas dificuldades. Nós tivemos, falando em dificuldades, nós tivemos muitos alunos e tantos professores também com problemas, né, psicológicos durante o período que antecedeu aí, né? Voltar ao presencial, acho que é um alívio muito grande, tanto para professores que esperavam muito por isso, quanto os alunos também que esperavam muito por isso, porque, evidentemente, alguma coisa se perdeu nesse processo, né? A Carolina falou assim, os alunos tiveram que correr muito por conta própria, então, assim, uma sobrecarga de atividades em cima dos alunos, né? Então, não foi um período fácil, mas felizmente a gente teve que passar por isso, né? E fez parte aí desse processo, e agora, né, acho que a gente pode tentar recuperar aí. Às vezes não posso sair assim com tanta perca de conteúdos e assuntos aí da graduação. Podemos dizer que o Moodle foi um dos principais desafios aí, né? A questão de você anexar uma atividade no Moodle. O Moodle quase foi um vilão aí, né? Na parte da questão de muitos trabalhos. Nossa, mãe do céu, tem que lidar com o Moodle e não sei o quê. Eu, por exemplo, lidei com o Moodle uma vez durante a graduação. E eu já sofri. Então imagina os alunos que lidaram com o Moodle durante esse período de pandemia, né? Esse, Vitor, foi um grande desafio, sabe? Porque, assim, existe uma diferença entre esse formato de ensino do EAD. EAD é uma coisa, né? E o que nós fizemos, a experiência que nós fizemos foi um ensino remoto. Isso é diferente. A EAD já é consolidado, tem toda uma metodologia, uma estrutura, os professores, os materiais já são preparados, já são diferentes, as avaliações, então é tudo muito bem pensado, né? Já o que aconteceu com a gente, Vitor, foi assim, ó, de uma hora para outra, olha, vamos ter que fazer aula remota. E aí você tem os professores que não estavam preparados, né? Alguns já trabalhavam, pesquisavam o ensino híbrido, que a gente chama, né? Que é o trabalho de sala de aula em parceria com a aula à distância. Mas a grande maioria não, tinha. A grande maioria, Vitor, nunca tinha gravado uma aula, sabe? Nunca tinha, só utilizava o Moodle, às vezes, para você postar materiais e tudo. De repente, você tem que passar a usar o Moodle para ensinar também, sabe? Como uma ferramenta. E que foi muito importante, né? E funcionou muito bem aqui na Unicentro. E a maior dificuldade que eu senti foi mesmo com os alunos, sabe, Vitor? Porque além de todas as questões que tanto a Carolina e o Rudinei já colocaram, tem a questão material, sabe? Os nossos alunos, por exemplo, tinham que assistir a aula por um celular. Às vezes, eles tinham que ter uma certa quantidade de dados lá para poder assistir às aulas. E no meio da aula acabava os dados dele, porque ele não tinha internet. Ou então alunos do interior, que eu brinco com a aluna, né, que às vezes ela caía da aula, e eu falei assim, mas não caiu em cima do coqueiro não, né, porque ela tinha que subir numa árvore lá para poder pegar o sinal lá no sítio de internet, para ela poder assistir a aula. Então, essas dificuldades, e nós não estávamos preparados para isso. Então, foi um aprendizado para todos nós, mas como o Rudinei disse, felizmente, nós voltamos agora para o presencial, porque há uma diferença sim, né, principalmente o ensino da matemática, acho que para todas as disciplinas, mas eu particularmente, quando eu estou explicando alguma coisa em sala, eu gosto muito de olhar o semblante dos alunos, sabe, Lucas? Quando você fala uma coisa, olha para a turma, ele faz aquela cara que não entendeu, então você já sabe. E no nosso trabalho com ensino remoto, é muito difícil de perceber isso, né? Você trabalha, você pergunta, mas como as meninas, a Carolina disse assim, às vezes o aluno ele fica constrangido de perguntar, às vezes ele ficava constrangido de abrir a sua câmera, sabe? Essas dificuldades. Mas felizmente nós passamos por isso, eu acho que o resultado acabou sendo positivo, né? Praticamente 100% dos professores conseguiram se adaptar ao trabalho. Em relação ao ensino e aprendizagem, realmente a gente sente que em todas as séries, né? Não só na universidade, principalmente na educação básica, foi um período que nós vamos ter que recuperar, foi um período complicado em relação
a aprendizagem dos alunos, e é um trabalho que nós temos que enfrentar agora pela frente. Queria perguntar sobre o mercado de trabalho, né, que a gente vive uma situação que o desemprego está alto no país inteiro, né? Mas eu vejo também um contrassenso, porque a docência, né, o emprego, o professor, é algo que acho que nunca vai acabar, né? Posso estar errado, mas acho que é impossível acabar o trabalho de professor, né? Em todos os níveis. Mas eu queria ver com vocês como que vocês encaram a cultura do mercado de trabalho para os professores, não só de matemática, né? Mas as licenciaturas como um todo, né? Que nos últimos tempos vem sofrendo, assim, um certo descaso. E então queria ver com vocês como que vocês preveem, assim, para um futuro próximo, essa evolução da profissão professor. Eu me formei em 2019 e já ingressei no mestrado. Eu vim fazer aqui em Londrina, na UEL. E eu percebi que aqui, né, por ser uma cidade maior, tem mais oportunidades, logicamente. Porque assim que eu me formei, eu encontrei muita dificuldade. Aí porque eu fiz o mestrado pela UEL, mas o mestrado eu fiz em Guarapuava, né, à distância também, remotamente, pela pandemia. Então, ali tinha muita dificuldade de você ingressar assim, no mercado de trabalho na escola pública, porque PSS, os testes seletivos ali exigem uma certa experiência. Tem muitos professores que trabalham nesse formato já há muito tempo, porque incentivos assim, governamentais, né, na área da educação como um todo, e especificamente com relação à formação de professores, precário ainda. Então você tem que se inserir geralmente em colégios particulares, e daí muitos professores têm que dar aula particular, trabalhar com outras coisas para além de dar aula. Então eu penso que precisa de uma certa atenção com relação à formação de professores mesmo e a essa inserção, né, no mercado de trabalho. Perante isso que a Fernanda falou, né, sobre essa preocupação aí que não só a Fernanda, mas que todos os egressos têm, de se inserir no mercado de trabalho. Pelo menos na região sul hoje a gente vê, nós temos uma grande quantidade de professores que estão desempregados, né, e ao mesmo tempo você vê a precarização do ensino, principalmente do ensino público, né, o ensino básico, que muitos professores contratados, né, como a Fernanda colocou, via PSS, né, que é um processo seletivo, que às vezes o professor ele pega 4 aulas no colégio, ele pega mais 7 no outro, e assim vai, ele acaba tendo que trabalhar em 2, 3 colégios aí para poder ter uma renda que possa dar um devido sustento a ele e a sua família. Faltam, evidentemente, concursos, existem muitas vagas, porém, isso, evidentemente, cabe ao governo olhar com mais atenção, porque nós temos profissionais muito capacitados que aguardam um concurso público para que possam, né, evidentemente, ingressar numa escola e poder desempenhar o seu trabalho. Isso ocorre também no ensino superior. O Carlos, que está, inclusive, há mais tempo no departamento que eu, pode até falar com mais propriedade, mas muitos professores foram se aposentando, e nós tivemos, infelizmente, alguns que faleceram, e essas vagas, elas não são repostas. Concurso público, nós temos reposições apenas por processo seletivo. O professor que entra, normalmente ele tem um outro emprego também para poder, ele vai entrar com um salário menor, né? E ele acaba tendo que pegar um outro emprego, então ele tem muitas tarefas, evidentemente que isso sobrecarrega ele, impede dele fazer um trabalho que às vezes ele gostaria de fazer. Então, assim, como você bem falou, Victor, a profissão de professor, ela não vai acabar, sempre vai existir, não só na matemática, como em todas as áreas. Eu acho que esse é uma profissão que não vai acabar. Enquanto existir humanidade, existirá a profissão de professor. Enquanto existir a transmissão de conhecimento, sempre existirá um professor, sempre existirá ali um mestre que vai passar todo o conhecimento, todo aprendizado para você. Eu também concordo, né, que é uma profissão que não está na lista dos que vão desaparecer, né, porque nós temos várias profissões, gente,
com esse avanço da tecnologia, da inteligência artificial, estão com os dias contados, né? Eu não vou citar algumas agora, mas se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que várias profissões realmente vão perdendo, né, a sua função. E professor, com certeza, não é uma delas. O papel do professor, ele muda um pouco, sabe? Porque é lógico, com o advento da tecnologia, hoje um aluno, se ele está com dúvida em equação, como o Lucas tinha, né, ele pode entrar no YouTube e ele vai achar lá uma infinidade de professores dando aula de equação de primeiro grau, sabe, Lucas? Tirando dúvidas sobre isso. Então, o professor ele precisa pensar apenas no seu papel. Se ele tiver a posição assim, apenas de transmissor de conhecimento, Vitor, esse professor tende a desaparecer. Mas se for aquele professor mediador, aquele professor que está ali do lado do aluno para auxiliar nas dúvidas, mediando o conhecimento, esse professor, ele vai existir sempre. De fundamental importância, né? Até para que você tenha tanto a questão de segurança, a questão de aprofundamento na sua formação, para que ele realmente fale assim, não, esta é a minha profissão e eu vou investir nela. A questão da remuneração ainda precisa ser melhorada. Mesmo assim, né, eu acho que as pessoas, os alunos, né, que estiverem ouvindo agora e estiverem pensando em estudar, para se formar um professor, as oportunidades são muito boas, muito grandes, né? Existem várias áreas dentro da educação que ele pode atuar. Eu acho assim, eu tô ainda na graduação, assim, mas é bom a gente pensar assim num ponto muito importante. Quando a gente tá lá no ensino médio, que a gente tá pensando o que a gente quer, o que a gente vai fazer, às vezes até por parte dos pais não existe esse incentivo pra gente fazer uma licenciatura. Quando eu decidi cursar matemática para dar aula realmente, eu escutei muita gente falando assim, mas isso não dá futuro, isso não vai trazer nada para você, escolha uma profissão que dá mais dinheiro, alguma coisa assim, tá? Então eu acho que a gente precisa também desse incentivo, sabe? Que a gente tenha apoio de ambas as partes que a gente está no meio. O professor, ele é extremamente importante pra gente. Então, assim, você não consegue fazer nenhuma outra profissão se você não ter passado por um professor. Então, a gente tá lá no colégio, se não tiver um professor, você não consegue ir pra frente no teu conhecimento, sabe? E agora, como já é conhecido, como já é de praxe aqui no programa, você chegou no momento sensacional aqui, que é o Aqui Dica Chegamos, no qual os nossos convidados e também nós da produção vamos sugerir para você um produto aí para você acompanhar, para você saber mais sobre o tema de hoje. E o tema de hoje, como já falamos desde o começo, é a matemática. Então hoje você pode, a partir de agora, você pode ter um pouco mais de contato, seja por um filme, por uma série, por um livro, por um site, por um artigo, por uma música, enfim. Vamos ver qual que são as recomendações dos nossos convidados. Começando pelo professor Carlos. Professor, quais que são as suas dicas? Olha, Vitor, você sabe que eu estava aqui pensando, dentro da área de matemática, né? Você tem tantas dicas, assim, tanto filme quanto livro, sabe? Que eu adoro, que eu gosto muito. Eu vou deixar aí para os nossos ouvintes, eu vou deixar a indicação de 2 filmes e de 2 livros, né? Um eu estou lendo agora, são muito bons. Um é O Jogo da Imitação, esse é o filme, tá? O Jogo da Imitação, que é da história real do Alan Turing, que é considerado o pai da computação, né? É um filme muito bom. E o outro, que eu assisti recentemente, que é O Homem que Viu o Infinito. Ele conta uma história real de um matemático indiano. Muito bom filme, sabe? E eu gostaria também de deixar indicado 2 livros do Steve Strong, que ele fala a matemática do dia a dia e o poder do infinito. Esse eu tô vendo agora, tô apaixonado pelo livro, sabe? É um livro muito bom. Ele é escrito, o professor Steven, ele é professor da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ele foi editado aqui no Brasil pela editora Sextante. Muito bom, é O Poder do Infinito. Excelente livro. Olha, eu ia sugerir O Jogo da Imitação também, mas o Carlos falou antes. Mas é um bom filme esse. Ele conta a história, o início da construção do computador, o que viria a ser o computador futuramente. E indo nessa mesma linha do professor Carlos, né, que esse Jogo da Imitação é um filme que retratam lá um período lá da Segunda Guerra Mundial. E tem um outro filme também, que é O Matemático, é um filme de 2020, e que também retrata um período da Segunda Guerra Mundial,
mas relacionado à construção da bomba atômica, né? A bomba nuclear. Então é um filme também muito interessante, que eu recomendo a todos. Tem um outro filme também que é mais famoso, que é Uma Mente Brilhante, né? Esse acho que é mais conhecido, também é uma dica boa. E tem um outro livro que eu gostaria de deixar para... um livro que eu ganhei, que é TED, Falar, Convencer e Emocionar. O Carlos é um amante das palestras TED, né, que são uma espécie de mini palestras. É um livro da Carmen Gallo, não sei pronunciar corretamente. Veja, não é um livro especificamente da matemática, mas acho que é uma coisa importante, porque ele ensina você a expor as suas ideias, a falar em público, a se soltar. E eu acho que para o professor isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa ela tem o conhecimento, tem as ideias ali na sua mente, mas expor isso de uma maneira clara, né? Envolvente aos seus alunos. Então, esse livro acho que vai ajudar a desenvolver técnicas aí de você falar e convencer as pessoas aí a respeito do que você está propondo. Então, são essas as minhas dicas. Eu tenho aqui algumas dicas de filmes, séries e livros. Tem uma série da Netflix que ficou bem famosa agora recentemente. Não é necessariamente de um conteúdo matemático, mas traz muito assim o raciocínio, que é o Gambito da Rainha. É uma série muito boa. E também o filme O Contador, né? Como o nome diz, ele é um contador, mas o filme traz muito assim da questão da matemática, do raciocínio, além de que é uma história assim muito intrigante. Também com relação a livros, tem um livro que não é tão assim atual, já é de uns 10 anos, eu acredito, que é o Teorema Catherine. É um romance do John Green, o mesmo autor de A Culpa é nas Estrelas. Tem muita matemática no livro. E tem até uma certa comédia no livro. É um livro bem interessante, bem legal. Também a gente vê bastante na licenciatura, mas vários estudantes da educação básica já leram, que é O Homem que Calculava, do Malbataan. A gente trabalha muito com esse livro para dar aula de matemática, traz alguns problemas ali, algumas histórias que abordam a matemática. Um livro que eu li que é muito fascinante, muito interessante mesmo, é Infinitesimal, a teoria matemática que revolucionou o mundo. Fala sobre uma pequena rixa dentro da história da matemática entre Newton e Leibniz, da história do cálculo, ali de onde surgiu o cálculo. Então é um livro bem interessante. E no momento eu estou lendo a história da matemática, Fazendo Mitos e Lendas, da Tatiana Roque, que é uma autora brasileira. É o primeiro livro de história da matemática, história geral da matemática, escrito por uma autora brasileira. Então ela enfatiza bastante essa questão de fazer mitos e lendas da história da matemática. Tudo, né, que a gente teve até o momento são traduções escritas há muito tempo já, que segundo ela já são ultrapassadas. Então é um livro muito bom assim, para você ter uma visão mais crítica da história da matemática. Eu tenho para indicar um filme que é muito bom, que se chama Estrelas Além do Tempo. Ele conta a história de 3 mulheres matemáticas que estão aí participando da corrida espacial da Rússia lá, Guerra Fria. Elas querem mostrar que elas são mulheres, que elas são matemáticas e que podem sim estar presentes num universo diferente, que naquela época era inteiro masculino. E é um filme muito bom, ele envolve ali, elas tratam durante o filme algumas coisas. É bem gostoso, um filme para assistir. Ele é um filme recente, assim, mas é um filme muito bom para assistir, para quem gosta ali, tem uns conceitos muito bons. E a minha dica também para todos aí é tentar enxergar a matemática de um jeito diferente. Então, na hora que você estiver lá fazendo uma coisinha assim, pensa na matemática como uma coisa mais lúdica, assim, que dá certo. Então, pensa lá na hora que a gente estiver num jogo, num negócio lá, como a gente pode trabalhar a matemática. Então, às vezes a gente tá lá brincando com um joguinho bem simples, o Tangram lá. Tangram é só matemática. Pensa ali na matemática como uma coisa mais lúdica que vai dar certo.
Eu vou dar 2 dicas. Uma delas a Fernanda já falou, que é o Homem que Calculava. Eu lembrei, pesquisando, né, a dica, tentando achar alguma coisa, eu lembrei desse livro que eu li quando eu estava no ensino fundamental, e acho que ele foi um dos responsáveis por eu começar a gostar da matemática. É um livro que eu estava pesquisando, ele foi primeira edição em 1938, está na 90ª edição. Então é um livro que tem aí quase um século de vida, mas a história dele é bem cativante. Então você que está no ensino fundamental e acha que a matemática é chata, leia esse livro que você vai mudar com certeza a ideia sobre isso. E a outra dica é uma poesia do Fernando Pessoa, para mostrar que a arte, né, pode estar muito associada com a matemática. A poesia é O Binômio de Newton. São 4 versos. Ele fala que o binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. E daí, num dos versos, ele começa a repetir a letra O. Daí ele explica, é o vento lá fora. Só que nesse verso, com muitos Os, ele faz como se fosse o binômio de Newton explorado, né? Os professores me corrigem se eu falar besteira do binômio de Newton, mas ele é como se fosse A mais B elevado a N. E daí ele simula como se fosse A mais B elevado a 5. Então ele vai A elevado a 5 mais 5 elevado a 4 e tal. Ele vai desmembrando isso, e os Os seguem esse mesmo ritmo da equação desenvolvida. Então, com 4 versos, o Fernando Pessoa consegue demonstrar como que funciona, resumidamente, o binômio de Newton. Então, ficam essas 2 dicas. E as minhas dicas são as seguintes. Eu quero reforçar algumas dicas que foram dadas aqui, como O Jogo de Imitação, que é um filme sensacional aí, que conta a história de Alan Turing, vivido pelo Benedict Cumberbatch. Esse filme está disponível em serviços de streaming. O Mente Brilhante, que o professor Rudinei comentou, que é um filme do Russell Crowe lá de 2001, ele está disponível no HBO Max. É muito bom, muito boa essa história. Conta a história do John Nash, que em 94 ganhou o Nobel de Economia, e nesse meio tempo ele criou uma forma, um teorema que foi muito famoso, né? Mas nesse meio tempo aí, entre ganhar o Nobel e também criar essa fórmula, ele acabou tendo problemas psicológicos, teve que dar a volta por cima. Enfim, é um filme muito bom, a história é muito boa. A Fernanda, ela falou sobre o Gambito da Rainha, era outra dica que eu ia dar, mas eu vou até comentar sobre uma coisa muito bacana aqui, que se você quer conhecer sobre essa questão de, como o professor Carlos comentou lá no começo do podcast, que tudo é possível graças à matemática, isso é verdade. Porque grande parte das coisas são possíveis graças à matemática, graças a algoritmos, graças a fórmulas, enfim. E uma das histórias mais curiosas envolvendo xadrez, que inclusive foi um roteiro de um projeto que nós estamos desenvolvendo ali com o Lucas, é a questão quanto Kasparov perdeu uma partida de xadrez pro Deep Blue. Lá nos anos 90, lá, que o Deep Blue, que é um computador da IBM aí, com 250 coprocessadores, e conseguia calcular mais de 200 milhões de jogadas por minuto. Então, é muito curioso saber a história sobre essa partida, porque foi a primeira vez que um enxadrista russo, um campeão mundial, perdeu para um computador. E se aquilo lá já chamou muita atenção lá nos anos 90, imagina hoje com a tecnologia muito mais avançada, né? Então, essas são as dicas que eu tenho para dar. E a outra dica que eu tenho para dar, que essa já é de praxe, é você conhecer todos os cursos de graduação da nossa querida instituição. Então, matemática é ofertado no campus CDTEG, em Guarapuava, assim como outros cursos, e também você pode conhecer todos os nossos cursos no nosso site, unicentro.br/estude-graduação, sem o cedilha e sem o tio, hein? Então não esqueça, www.unicentro.br/estude-graduação. E se você quiser saber um pouco mais sobre o curso de matemática, convido você a conhecer mais sobre os projetos, sobre as pesquisas que estão disponíveis aí na internet, voltadas para a questão da matemática em Guarapuava, do departamento de matemática em Guarapuava. E também, caso você queira conhecer um pouco da estrutura, você pode muito bem dar uma passada e tomar um café com o professor Carlos e com o professor Rudinei lá no departamento, não é mesmo? Eu tô fazendo sala aqui, mas eu não sei se tem café lá. Oi, Vitor, tem café sim, tá? Será um prazer receber os nossos ouvintes, quem quiser conhecer o curso, né? Conhecer os nossos laboratórios, conhecer os professores, será um prazer muito grande. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer ao Rudinei, a Fernanda, a Caroline, Vitor, Lucas, por essa conversa.
Eu acho que a gente poderia ficar... Eu achei que a gente ia ficar conversar só uns 30 minutos, Vitor, mas eu acho que a gente ficaria aqui a manhã toda tranquilo, né? A gente tem várias questões ainda que a gente poderia abordar, né? Eu poderia responder para vocês matematicamente assim, ó, por exemplo, com quantas pessoas você deveria namorar antes de casar, sabe? Existe um modelo matemático que calcula isso, sabia? Mas tem uma série de aplicações aí, uma série de pontos, questões interessantes que a gente podia ainda conversar sobre matemática. Mas fica o convite, nós estamos à disposição no departamento. Quem alguém tiver interessado, então, em cursar na Unicentro a licenciatura em matemática e ainda tiver alguma dúvida, é só nos procurar lá no departamento que a gente vai ter uma boa conversa. Obrigado. Professor Rudinei, os seus agradecimentos, seu tchau, o seu recadinho final. Gostaria de agradecer, Victor, a você, ao Lucas aí, pela oportunidade, né, de a gente poder falar um pouquinho mais sobre a matemática, né, o curso e as dificuldades, né, do mercado de trabalho, enfim, mas também a grandeza de ser professor. É claro, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando, né, sobre o que é ser professor e tudo mais. Agradecer também ao professor Carlos, né, a Fernanda, a Caroline, que está aí terminando o curso também. Enfim, só tenho que agradecer aí, espero que as pessoas que estejam nos ouvindo aí possam se inspirar e vir fazer matemática na Unicentro, a serem professores, futuros professores aí, que a gente possa mudar esse cenário, né, como a gente já comentou, de muitos alunos que saem lá no ensino básico com uma grande lacuna, grande dificuldade em aprender matemática. Acho que esse é o nosso maior propósito. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite, foi muito bom estar aqui hoje falando de matemática, falando de como é bom ser professor de matemática. E para você que tem vontade de cursar matemática, não hesite, venha fazer matemática na Unicentro. É a melhor escolha, é um curso muito bom. E qualquer dúvida também pode nos chamar para conversar. Quero aí agradecer o convite do Vitor, do Lucas, ao professor Carlos e ao professor Rudinei. É muito bom estar aqui participando com vocês, poder falar um pouquinho da minha experiência ainda dentro do curso. Caso aí vocês queiram aí participar, cursar a licenciatura, eu tenho certeza que o departamento está de portas abertas, mas a gente, como colegas de profissão, também estamos lá para dar dica, para falar bem do curso, falar bem dos nossos professores, que são professores excelentes, que enriquecem muita gente todos os dias, que não hesitam em tirar dúvidas, e que estamos lá todos os dias. Quem quiser conhecer, temos um laboratório cheio de materiais lá, prontos para receber e deixar todo mundo ver lá o que tem lá de bom na matemática. Bom, obrigado, professores Carlos, Rudinei, Carolina, Fernanda, e a você, Victor, por mais um episódio concluído com sucesso. Sensacional, agradecer muito os professores Rudinei, o professor Carlos aí, a Fernanda e a Caroline por terem topado fazer parte desse projeto, esse projeto que nos orgulha muito, que é o A Que Curso Chegamos. E lembrando que o departamento de matemática, ele também tem outro curso, mas isso a gente vai falar mais pra frente num próximo episódio, que é o curso de matemática aplicada e computacional. Então, acompanhe os nossos episódios, ative o sininho no seu agregador de podcast daí para receber as notificações de novos episódios, que em breve a gente vai gravar aí mais um episódio do A Que Curso Chegamos com o departamento de matemática. Agradecer muito a audiência de vocês, obrigado por estarem aqui até o final. Aguarde os próximos episódios e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.